bom dia pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ondas, tá? Vamos iniciar nosso conteúdo novo aí sobre ondulatório. O primeiro passo é a definição de que seria uma onda, né? Onda, pessoal, é qualquer perturbação, né, ou pulso que se propaga em um meio, né? Por exemplo, uma pedra jogada em uma piscina, né? Ela vai provocar ondas na água, depois houve uma perturbação. O som, né? O som, ele é uma onda, né? Ele se propaga em meio, né? No caso o ar, tá? Então, é o nosso assunto, né? Daqui por diante a gente vai falar um pouquinho sobre ondas, tá bom? Então vamos supor que uma pessoa segure uma das extremidades de uma corda e que essa pessoa passe a fazer movimentos para cima e para baixo com a sua mão. Então a gente vai observar o seguinte, né? Os movimentos da mão da pessoa irão provocar uma sucessão de ondas, né, que passarão pela corda com velocidade e intensidade de V, conforme a figura abaixo, né? Ali a gente tem uma pessoa, né, fazendo um movimento para cima e para baixo com uma corda, né? Ele vai estar criando, né, o que? Onda, né? Então a gente vai ter uma direção de propagação, né, uma direção de vibração, né? Então aí você tem um exemplo de uma onda, tá? A velocidade de uma onda pode, portanto, ser calculada da seguinte forma. Então, essa primeira formulazinha da esquerda é a que vocês aprenderam lá no primeiro ano, né? Velocidade média. O que é a velocidade? É a distância dividida pelo tempo, né? Aqui da mesma forma, né? A velocidade ela vai ser o comprimento de uma onda, né, dividido pelo período, né? Que seria a mesma coisa que tempo, tá? Só que essa formulazinha da direita aí, a gente vai dar uma mexida nela, né? Vocês vão ver daqui para frente, né, que a gente vai utilizar, né, de uma maneira mais frequente, tá? Mas com essa fórmula aí você calcula a velocidade de uma onda, beleza? Mas o que seria período, né? Período de frequência, né? O período, pessoal, representado pela letra T maiúscula, né, é um intervalo de tempo, né, que é necessário para que um ponto vibrante percorra um ciclo completo, né? Então isso vai ser o período, tá? E frequência, né? Frequência é o número de ciclos feitos, né, por um ponto vibrante na unidade de tempo, né? Então o período sempre está relacionado à frequência e vice-versa, tá bom? Equação da frequência e período, né? A frequência, pessoal, ela sempre vai ser o inverso do período. Tá vendo a formulazinha aí, ó? F de frequência vai ser igual a 1 dividido por T. Esse T é o período, tá? Então sempre vai ser um inverso do outro, tá? A frequência é o inverso do período. As unidades de medida com que a gente vai trabalhar, né? Frequência, pessoal, é sempre dado em Hertz, tá? Hz, né? E esse período é dado em segundos, tá? Então, representado aí pela letra S, tá? Então, frequência é Hertz, né? Hz, e período é segundos, tá? Aí no quadrinho a gente tem alguns exemplos, né, de frequência baixa e frequência alta, né? Consequentemente, isso vai influenciar no comprimento da onda, tá? Se a frequência é baixa, o comprimento de onda é grande, né? Se a frequência é alta, né, esse comprimento de onda é menor, tá bom? Amplitude de uma onda, né, é a distância de uma crista ou vale, né, ao nível de equilíbrio, né? Então, a amplitude, pessoal, pega a figurinha aí da esquerda, aí, tá vendo? O ponto de equilíbrio, vamos dizer assim, no nosso plano cartesiano, aí é o eixo x, né? E a amplitude, né, é desse eixo x até a crista, que é o ponto mais alto da onda, ou ao vale, que é o ponto mais baixo da onda, tá? Então isso é a amplitude de uma onda, beleza? Já o comprimento de uma onda, né, entre parênteses aí está representado como a gente vai, né, indicar comprimento, é o lambda, tá? Uma letra do alfabeto grego, é o y de cabeça para baixo aí. Na onda é a distância que a perturbação percorre durante um período, né? Então, isso é o comprimento de uma onda, né? Você pode determinar como sendo a distância entre duas cristas ou dois vales, tá? Vendo lá a nossa figurinha, ele pegou o ponto mais alto e depois o próximo ponto mais alto. Então, isso é o comprimento de uma onda, né? Ou você pode pegar o ponto mais baixo com o próximo ponto mais baixo, tá? Isso é comprimento de onda, beleza? Então,
só retomando aí o que a gente já viu, né? Os elementos de uma onda, né? Crista lá em cima, vale lá embaixo e o comprimento de uma onda, tá? Então, é uma onda completa, ou a distância entre duas cristas, ou a distância entre os dois vales, tá bom? A gente pode ter as interferências de uma onda, né? Essa interferência ela pode ser construtiva ou destrutiva, tá? Então, na primeira figurinha aí à direita, né? Essas duas ondas estão em fase, né? Então, se você somar essas duas, né? A gente vai ter uma interferência construtiva, ela vai aumentar de tamanho. Se elas estiverem em oposição de fase, quando você pega essas duas ondas, né? Você vai ter uma interferência destrutiva, tá? Então, é o que a gente vai ter com questão de interferência de ondas, tá? Como eu falei para vocês, né, o cálculo da velocidade do comprimento de onda, né, a gente já tinha visto lá no começo, né, que a velocidade é o comprimento, né, dividido pelo período, né. Só que a gente viu que a frequência é o inverso do período, né. O que a gente pode fazer, né? A gente vai utilizar, pessoal, mais essa formulazinha embaixo aqui, né, na esquerda. Velocidade, Vzinho, é igual o comprimento de onda vezes a frequência, tá? Então, velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Essa é a que a gente vai mais utilizar, né, para a gente fazer as questões, tá? Só que você pode ter outras variações, né, outras formas de escrever, tá? Então, a da direita já é relacionada ao comprimento de onda, tá vendo? Ele isolou o comprimento de onda, é igual a velocidade vezes o período, tá bom? Mas não deixa de estar certo, tá? Você pode utilizar qualquer uma dessas fórmulas aí depende da questão que você está resolvendo, tá? Há algumas curiosidades, né, sobre as ondas, né? Depois que a onda é emitida, seu período e sua frequência não mudam mais, né? Então, a minha voz, né? A minha voz tem uma certa frequência, né? Então, quando ela sai, né, ela se propaga no ar, essa frequência nesse período, ele não pode ser mais mudado, né? Ele vai se propagar, né, dessa forma, né, que vocês conseguem, né, ouvir, né? A velocidade de uma onda só depende do meio onde ela está se propagando, tá? Então, se ela se propaga no ar, né, se ela se propaga na água, né, aí já essa velocidade vai ser alterada, tá? A luz é mais rápida em meios menos densos, já o som propaga-se mais rapidamente em meios mais densos, tá? Então é uma curiosidade que a gente tem, né, em relação à luz e ao som, né? A luz, pessoal, ela também é uma onda, né? Só que ela é um tipo de onda eletromagnética, né? Então eu coloquei para vocês alguns exemplos, né, de ondas eletromagnéticas, né? A gente já sabe que a luz é uma delas, né? Só que a gente tem outras, né? A gente tem os raios gama, raios X, raios ultravioletas, raios infravermelhos, né? E ondas de rádio, né? São todas ondas, tá? Só que é umas ondas eletromagnéticas, né? A gente vai, né, trabalhar com elas mais detalhadamente no terceiro ano, tá? Lá na parte de física moderna. Certinho, pessoal? Então esse é o nosso conteúdo, né, que a gente vai trabalhar daqui para frente, tá? Nas próximas aulas a gente vai, né, ver alguns exemplos depois atividades sobre ondas, beleza?